Você sabia que uma única frase dita em uma oração pode impedir que a resposta de Deus chegue até você? E não se engane, são palavras simples, aparentemente humildes, mas que espiritualmente abrem portas erradas, bloqueiam o agir de Deus e silenciam o céu. E o mais grave é que milhares de cristãos repetem essas palavras todos os dias, sem perceber que estão alimentando dúvida, medo e insegurança. Até mesmo no livro de Daniel, nós vemos algo surpreendente. Durante 21 dias, a resposta de Deus já havia sido liberada, mas foi impedida no mundo espiritual pelo príncipe da Pérsia. Existe uma guerra ao redor da oração, e certas palavras podem fortalecer o lado errado dessa guerra. Hoje você vai descobrir quais são as 4 palavras que jamais deveriam ser usadas em uma oração. E a última é a mais devastadora. Ela parece certa, parece espiritual, mas sabota a fé de quem clama por respostas. E não pense que isso é exagero. Muitas pessoas que amam a Deus, que são sinceras, que oram com lágrimas, continuam presas porque usam essas palavras sem discernimento. Isso não é falta de amor, é falta de clareza espiritual. E quando você entende o que essas palavras representam no mundo espiritual, sua vida de oração muda completamente. Se você já orou e sentiu como se o céu estivesse fechado, prepare-se. Este vídeo é para você. A primeira palavra que jamais deveria estar presente em uma oração é simples, bastante comum e quase imperceptível. Mas espiritualmente, ela funciona como uma rachadura lenta que enfraquece tudo ao redor. Essa palavra é o termo conhecido como talvez. Quando um cristão ora dizendo: Senhor, talvez o Senhor me cure, talvez o Senhor me escute, talvez o Senhor me ajude, ele não está sendo humilde. Ele está semeando dúvida no exato lugar onde deveria existir convicção. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Tiago declara que quem pede a Deus, mas duvida, se torna semelhante a uma onda do mar levada pelo vento. E acrescenta algo ainda mais sério. Quem duvida não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Pode parecer forte, mas é exatamente isso que acontece quando a palavra talvez aparece na oração. Ela não expressa dependência de Deus, ela expressa incerteza sobre o caráter de Deus. É como dizer: eu não sei se Deus pode, ou eu não sei se Deus quer. Só que a fé não se sustenta em incertezas. A fé se sustenta naquilo que Deus já disse a respeito de si mesmo. Imagine uma criança se aproximando de um pai e dizendo: Pai, talvez o Senhor me ame, talvez o Senhor me ouça. Essa frase, por mais suave que pareça, corta o coração de qualquer pai. Agora pense no que acontece quando um filho de Deus se aproxima dele com essa mesma postura. O problema não é a fragilidade, porque Deus acolhe o fraco. O problema é a dúvida travestida de reverência. E aqui está algo ainda mais sério. Mesmo sem pronunciar a palavra, só de o seu coração pensar a possibilidade de talvez eu consiga, o inimigo já encontrou uma porta para atacar a sua fé. A oração perde força, perde clareza, perde autoridade espiritual. Deus não responde hesitação, ele responde a fé guiada por certeza. Pedro só andou sobre as águas enquanto creu, mas quando a dúvida entrou no coração dele, ele afundou. E o mesmo acontece com a oração. Quando a dúvida entra, a promessa afunda. O inimigo sabe disso melhor do que muitos cristãos. Por isso, uma das estratégias mais sutis do reino das trevas é infiltrar incerteza nas palavras de quem ora. Porque enquanto o cristão usar declarações que enfraquecem sua própria fé, ele se torna incapaz de permanecer firme naquilo que Deus já decidiu fazer. A dúvida não anula a vontade de Deus, mas impede que o cristão caminhe até ela. Se essa palavra tem aparecido nas suas orações, reconheça isso hoje. Ela não combina com a fé que Deus espera de um filho. Substitua o talvez por convicção. Substitua o medo pela confiança. Substitua a hesitação pela certeza do amor do Pai. E agora que você entendeu a primeira palavra, precisamos avançar para algo ainda mais profundo.
Mas se essa primeira palavra já expôs um conhecimento poderoso a você, escreva nos comentários: Senhor, fortalece a minha fé. Esse simples gesto já quebra a dúvida e abre caminho para o que Deus quer fazer na sua vida. A segunda palavra, que jamais deveria estar presente em uma oração, é ainda mais traiçoeira que a primeira. Ela soa espiritual, soa justa, soa até merecedora de reconhecimento. Mas por trás dela existe um peso que o céu não aprova. Essa palavra é mereço. Quando alguém ora dizendo: Senhor, eu mereço essa resposta, eu mereço esse milagre, eu mereço essa bênção, ele não está expressando fé. Ele está tentando negociar com Deus com base nas próprias obras. E isso, aos olhos de Deus, não é devoção. É orgulho espiritual. A Bíblia deixa isso absolutamente claro. Em Efésios está escrito que somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Quando alguém coloca o mereço dentro da oração, está apagando, mesmo sem perceber, a glória da cruz. É como se dissesse que o sacrifício de Jesus não é suficiente e que a própria justiça é maior do que a misericórdia divina. Imagine um filho dizendo ao pai: eu mereço Esse o seu tipo amor. de discurso Eu não mereço o que aproxima. o Senhor me Pelo dá. contrário, isso Esse afasta. tipo de discurso não aproxima, pelo contrário, isso afasta. Ele cria um relacionamento baseado em exigência, não em entrega. E com Deus não é diferente. A oração que exige, que cobra, que tenta apresentar um currículo espiritual, nunca alcança o coração do Pai. Há outro problema ainda mais profundo. O mereço não apenas bloqueia a oração, ele distorce o coração. O cristão que ora assim começa a acreditar que Deus deve algo a ele, e esse sentimento gera frustração, ansiedade, comparação e até rebeldia quando as coisas não acontecem do jeito que ele esperava. O orgulho espiritual é um dos venenos mais sutis da vida cristã. Ele não chega gritando, ele chega devagar, revestido de zelo, vestido de compromisso, coberto de boas intenções. Mas por trás dele há uma raiz que Deus rejeita. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra mereço sempre manifesta soberba, porque tenta colocar Deus em posição de obrigação. E é por isso que essa palavra precisa desaparecer da oração. A única forma certa de se aproximar de Deus é com rendição, quebrantamento e confiança na graça, não nas obras. As orações que mais movem o céu não são as que apresentam méritos, mas as que reconhecem dependência. Não são as que reivindicam direitos, mas as que confessam fragilidade. Quando você remove o mereço da oração, algo poderoso acontece. O peso sai, a alma descansa, e a resposta de Deus se torna novamente uma expressão da graça, não uma moeda de troca. E agora que você compreendeu a segunda palavra, precisamos avançar para algo ainda mais profundo e revelador. A terceira palavra, que jamais deveria estar presente na oração, é uma das mais destrutivas, porque ela fere diretamente o caráter de Deus. É uma palavra que parece humilde, parece realista, parece prudente, mas espiritualmente ela funciona como um muro levantado contra aquilo que Deus pode fazer. Essa palavra é impossível. Quando alguém ora dizendo: Senhor, eu sei que isso é impossível, ou para mim não há mais jeito, essa declaração não revela rendição, revela desistência. E desistência não é sinônimo de fé. A fé não se apoia no que os olhos enxergam, mas no que Deus declarou ser possível. E Deus nunca se alinhou com o impossível. Pelo contrário, Ele sempre transformou impossibilidades em testemunhos. A Bíblia está repleta de situações que humanamente não tinham solução. O mar vermelho não poderia abrir. O sol não poderia parar. Um morto com 4 dias não poderia voltar à vida. Uma virgem não poderia conceber. E ainda assim, Deus fez cada uma dessas coisas para que o impossível se tornasse palco da sua glória. Quando um cristão usa a palavra impossível dentro da oração, ele está colocando limites naquele que não tem limites. É como dizer: Deus, eu sei que o Senhor pode tudo, mas isso aqui nem o Senhor consegue mudar.
Essa frase, mesmo quando dita com dor ou sinceridade, atinge diretamente a essência da fé. A fé não precisa ver caminho. A fé só precisa confiar em quem abre o caminho. Há algo ainda mais sério. Quando a palavra impossível entra na oração, ela não apenas enfraquece a fé, ela fortalece o medo, e o medo é o ambiente favorito do inimigo. Enquanto o cristão estiver preso à lógica humana, tudo parecerá inacessível. Mas quando ele se posiciona na palavra, o impossível começa a perder força. A Bíblia diz que, para Deus, todas as coisas são possíveis. Isso não é poesia espiritual, é realidade. E é exatamente essa realidade que o inimigo tenta apagar quando sussurra impossibilidades no coração de alguém que ora. O inimigo sabe que se conseguir convencer você de que algo é impossível, você não orará com ousadia. E se você não ora com ousadia, você não avança. E se não avança, fica preso exatamente no lugar onde ele quer que você permaneça. Por isso, a palavra impossível precisa ser arrancada da vida de oração. Quando você substitui essa palavra por confiança, algo muda imediatamente. A alma se reposiciona. O medo perde espaço. E o que antes parecia inatingível se torna apenas uma oportunidade para Deus agir. Entender isso é essencial, porque nos leva diretamente à palavra mais perigosa de todas. A palavra que mais enganou cristãos sinceros. A palavra que mais travou respostas que já estavam liberadas. A quarta palavra é a mais perigosa de todas. Ela é a mais usada, a mais repetida e também a mais mal compreendida entre os cristãos. Ela parece espiritual, mas quando usada de forma errada, se torna a maior sabotadora da vida de oração. Essa expressão é: se for a tua vontade. Antes de qualquer coisa, é importante deixar algo claro. Essa frase está na Bíblia. Jesus a pronunciou no Getsêmani, mas o problema não está na frase, está na intenção com que muitos a utilizam hoje. Jesus não disse, se for a tua vontade, por dúvida, insegurança ou medo de ser rejeitado pelo Pai. Ele disse isso em um momento de rendição absoluta, sabendo exatamente qual era a vontade divina. Era submissão, não hesitação. Hoje, entretanto, milhares de cristãos usam essa frase como uma espécie de escudo emocional, quando não querem se frustrar, quando possuem medo de insistir em algo ou quando não querem se aprofundar na fé. A pessoa parece estar se entregando a Deus, mas na verdade está evitando crer com firmeza naquilo que Deus já revelou ser sua vontade pela palavra. E a Bíblia deixa claro que a vontade de Deus salvar, curar, restaurar, libertar, transformar e operar segundo sua bondade. Quando alguém ora dizendo, se for a tua vontade, mas não sabe qual é a vontade do Pai, esse alguém não está orando em fé. Isso não é fé. É resignação, é desistência espiritual em forma de frase. Há algo ainda mais profundo. Essa expressão, quando usada sem discernimento, enfraquece a autoridade espiritual do cristão. Ela corta a ousadia, anula a confiança e impede que a oração avance com convicção. E o inimigo sabe disso. Ele não teme orações longas, não teme orações bonitas, mas teme orações feitas com fé convicta. E se ele consegue levar alguém a orar com incerteza, já venceu metade da batalha. Claro que há momentos em que dizer, se for a tua vontade, é correto e necessário. Quando a vontade de Deus não está clara nas Escrituras. Quando é preciso sabedoria para tomar decisões. Quando é necessário discernimento genuíno. Nessas situações, essa frase expressa rendição verdadeira. Mas quando usada para substituir a fé, ela destrói a oração antes mesmo de ela chegar ao trono. A oração eficaz é aquela que se baseia na verdade revelada. Quando um cristão ora alinhado com a vontade de Deus, ele ora com autoridade, não com hesitação. E é por isso que essa expressão, quando usada de forma errada, se torna tão devastadora, porque ela paralisa o cristão no exato ponto em que ele mais precisa avançar.
Agora que você entendeu a palavra mais perigosa de todas, podemos finalmente aplicar tudo o que foi revelado até aqui. Agora que você já conhece as 4 palavras que silenciam respostas, bloqueiam milagres e enfraquecem a fé, é importante recapitular o que Deus revelou até aqui. A primeira palavra, talvez, nos lembra que a dúvida não precisa ser dita para enfraquecer a oração. Basta surgir no coração para que a fé comece a vacilar. A segunda palavra, mereço, expõe o perigo do orgulho espiritual travestido de devoção, porque nos leva a exigir aquilo que só a graça pode conceder. A terceira palavra, impossível, revela como a lógica humana tenta limitar o Deus que opera acima do entendimento. E a quarta palavra, se for a tua vontade, mostra como a hesitação pode se disfarçar de reverência quando usada sem discernimento. Por isso, agora quero te conduzir em uma breve oração. Não uma oração longa, mas uma oração clara, objetiva e alinhada à verdade da palavra. Feche seus olhos, se puder, e ore comigo. Senhor, purifica a minha vida de oração. Tira de mim toda dúvida, todo medo, toda hesitação e todo orgulho que tenta ocupar o lugar da fé. Ensina-me a orar com convicção, com humildade, com confiança e com ousadia. Livra-me das palavras que enfraquecem a fé e fortalece em mim a dependência da tua graça. Renova a minha mente para que eu ore segundo a tua verdade e segundo aquilo que está revelado na tua palavra. Aumenta a minha fé e restaura a minha confiança no teu agir. Que minha oração seja sincera, firme e alinhada com o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. E se essa oração falou com você, se algo foi esclarecido ou transformado dentro de você, então o próximo passo é muito importante, porque ele reforça tudo aquilo que Deus começou a fazer agora. Se essa mensagem abriu seus olhos e trouxe clareza sobre a sua vida de oração, não deixe esse momento passar. Escreva nos comentários o que Deus te mostrou hoje. O simples ato de compartilhar o que você aprendeu fortalece a fé e confirma aquilo que o Espírito Santo está gerando dentro de você. E se este conteúdo falou profundamente ao seu coração, deixe o seu like. Isso não é apenas um gesto de apoio. É uma forma de fazer com que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam ser libertas dessas palavras que silenciam o céu. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora. Toda semana, nós trazemos mensagens que edificam, confrontam e fortalecem a sua caminhada com Deus. E quando você se inscreve e ativa o sininho, você garante que não perde nenhuma palavra que pode transformar sua vida. E por fim, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Há pessoas que oram com sinceridade, mas continuam presas porque não entendem o que está acontecendo no mundo espiritual. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para abrir os olhos delas. Que o Senhor fortaleça sua fé e te conduza a uma vida de oração cheia de convicção, autoridade e confiança.